Boa noite! Começa agora o programa Bem-Estar Psicológico com o profissional psicólogo Walter Almeida. E hoje ele vai trazer para nós uma história muito incrível e interessante com o Cisne, que traz como tema central os pensamentos disfuncionais e funcionais. E o que são eles? Por favor, psicólogo Walter Almeida, conte para nós essa história emocionante. Primeiramente, eu quero agradecer, muito obrigado, doutora Fernanda. Essa história que eu vou contar para vocês é uma história fictícia sobre o cisne. O cisne representando nos pensamentos funcionais e os pensamentos disfuncionais. O que são eles? Na história do cisne, o cisne estava nadando no lago. E nesse lago, pessoas, tinha vários cisnes. Só que esse cisne ele não gostava de se turmar. Por que ele não gostava de se turmar? Porque ele achava na mente dele que os demais cisnes não gostavam dele. Mas ele tinha essa percepção. Isso não era real, isso não era verdade. A percepção do cisne era tão aleatória, tão irreal, tão em verdade do que ele estava falando, do que ele estava pensando, porque lá no tempo atrás, quando ele era mais pequeno, naquela mesma lagoa onde ele estava lá nadando, tinha outro cisne. E ele, lá pequeno, ele conseguia andar com esses mesmos cisnes no lago. Só que depois do passar do tempo, ele foi crescendo, e foi crescendo com os pensamentos disfuncionais. O que são pensamentos disfuncionais? E também com pensamentos automáticos vindo em sua mente ao tempo todo. Eu não vou conseguir. Será que eles gostam de mim? Será que eu vou me encaixar no grupo? Os pensamentos disfuncionais vinham à tona em sua cabeça. E lá estava ele, vendo, observando os demais cisnes lá, nadando naquele lago, bonito, mais ou menos uns 6 a 7 cisnes, e ele seria o oitavo cisne se lá estivera com os demais cisnes. Mas, no passar do tempo, ele encontrou um outro amigo cisne que chamou ele, e ele com receio de ir até ele. Mas ele foi, meio assim assustado, cabisbaixo, sem olhar no rosto do outro cisne. E esse velho cisne tinha falado para ele: Por que você está assim? Por que você não se enturma com as demais? Eu sempre vejo você sozinho. E ele falou para o sábio cisne: Eu fico sozinho porque eu sei que eles não gostam de mim. Eles não querem eu por perto deles. Eles ficam sempre juntos. Eles não me chamam. E o sábio cisne só observando e analisando o comportamento daquele cisne. E lá ele indagou para ele: Você percebeu o que você falou? Eles não gostam de mim. Essa é a sua fala. Você já perguntou para eles se eles gostam de você? Você já perguntou para algum deles se você poderia se enturmar com eles? Lembra quando você era pequeno? Você andava com esses mesmos cisnes que você está falando hoje, que você fala que eles não gostam de você. Você está com um pensamento limitado. Você não pode pensar assim. O seu pensamento influencia no seu comportamento. Preste atenção no que eu disse. O seu pensamento influencia no seu comportamento. E aquele cisne novo, observando as sábias palavras daquele cisne mais velho, e começou a falar consigo: será que
realmente é eu que estou pensando isso? Será que eles gostam de mim? E num belo dia de outrora, lá estava aquele cisne. Passou os demais cisnes próximo dele. E lá ele todo no cantinho dele, colhidinho, mas ele se turmou. E ele percebeu, naquele instante, que aquela crença enraizada nele não era uma crença central, não era uma crença real, era uma crença que ele trazia dentro de si, uma bagagem que ele carregava. A bagagem era dele, não era dos demais cisnes. A bagagem era dele. E ali começou aquela linda jornada. Ele começou a se enturmar. Ele percebeu que os demais cisnes não estavam nem pensando o que ele estava imaginando, que aqueles pensamentos errôneos, disfuncionais, desmotivados, não estava nem aí os demais cisnes com esses pensamentos dele. Os pensamentos eram dele. E lá foi ele no outro dia agradecer aquele velho cisne, falando assim para ele: muito obrigado. Se não fosse por você, eu estaria ainda pensando que eles não gostavam de mim. E aquilo ali era meu, não era deles. Aquela bagagem lá atrás errônea, aqueles pensamentos negativos, os pensamentos aleatórios, disfuncionais, não era meu e não era deles, porque eu não quero mais esses pensamentos. Por isso que eu estou falando, não era meu. Eu me libertei, eu peguei aquela bagagem, aquele fragmento que estava dentro de mim enraizado e joguei fora, porque aquilo não é meu. Obrigado, velho cisne, por me trazer e me fazer perceber que eu era mais uma pessoa, um cisne, acolhido no meio dos demais cisnes. Essa história que eu conto para vocês é uma história fictícia, mas uma história realista, porque a bagagem que nós trazemos no passado, se a gente não esvaziar a nossa bagagem, a nossa mala, o que a gente não quer, separar o que queremos e o que não queremos, podemos estar limitando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos em cima de outras pessoas, delegando coisas em cima de outras pessoas que não tem nada a ver com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, que aquela bagagem disfuncional também não é real. Vocês pensam, quando vinha aquele pensamento na sua cabeça, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, aquela pessoa não gosta de mim, não acredite nesses pensamentos. Esses pensamentos são seus, são pensamentos automáticos que vêm aleatório, vários e vários e vários na nossa mente. Aquele emprego do sonho não é meu, é do outro. Por que do outro e não pode ser seu? Meu amigo, minha amiga, tire os pensamentos disfuncionais da sua cabeça, os pensamentos errôneos, e acredite como aquele cisne antigo falando para o cisne mais novo, ou seja, o cisne sábio falando para o aluno dele. Se enturme com eles. Você, quando era pequeno, você andava com eles. Você colocou isso na sua cabeça. Eles não estão nem sabendo o que você está pensando, imaginando. Então, meu amigo, minha amiga, se vir aquele emprego do sonho, vá na entrevista, coloque a melhor roupa, se arrume e acredite que é seu esse emprego, essa vaga de emprego, essa faculdade que você tanto almeja. Vá prestar o Enem. Por que não? Vai conseguir.
Você já venceu, você é um vencedor, você é uma vencedora. Os pensamentos disfuncionais estão aí, mas não acredite neles. Se você gostou desse canal, se você gostou dessa matéria, se inscreva no meu canal, Walter Almeida Psicólogo, e não sei de onde você é, de que estado você é, de que país você está localizado. Escreva nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Pode escrever, que eu vou estar respondendo algumas mensagens ali escritas, porque eu crescendo, cresço com vocês, eu aprendendo, eu aprendo com vocês, eu estudo vários livros para estar chegando com novos conteúdos para vocês. Sempre estou atualizando, não posso parar, assim como vocês também não podem parar. Se inscreva no meu canal, Walter Almeida Psicólogo, e eu gostaria de agradecer à doutora Fernanda, a você mesma, a dizer um pouco da sua observação sobre essa história. Você pode dar um coloquial antes de eu fechar esse vídeo, Fernanda? Doutora Fernanda. É claro, Os pensamentos disfuncionais, os funcionais, pensamentos negativos, com positivo. Você sabe explicar sobre os pensamentos disfuncionais? Disfuncionais, os doutora Fernanda. pensamentos disfuncionais são os pensamentos negativos. Eles atrapalham completamente a vida de uma pessoa. A pessoa com pensamentos negativos, disfuncionais, ela não consegue evoluir, ela não consegue ir para frente, olhar para o futuro, ela só consegue ficar presa naqueles pensamentos. Aqueles pensamentos não deixam ela prestar a prova que ela queria, aqueles pensamentos não deixam ela conseguir o emprego que ela desejava, dos sonhos. Tudo isso vai dificultando a vida dela, tudo isso ela pensa que as pessoas podem não gostar dela, pode não querer aceitar ela no grupo. Isso pode atrapalhar dentro de um trabalho em que ela tem que se relacionar com outras pessoas. Ela começa a vir aqueles pensamentos na cabeça dela que aquelas pessoas do trabalho não gostam dela, que Isso são não os pensamentos automáticos, né, doutora Fernanda? se disfuncionais, automáticos, vem toda hora na cabeça dela. Olha, aquelas pessoas não gostam de mim, elas estão me olhando daquele jeito, elas não vão me ajudar. Isso são pensamentos que atrapalham no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente da faculdade. Então, é preciso que a pessoa procure um psicólogo, porque o psicólogo cognitivo comportamental, ele vai ajudar, ele vai com as técnicas falar para a pessoa como que ela tem que fazer para esses pensamentos, ela combater esses pensamentos. Porque ela combatendo esses pensamentos disfuncionais que são os negativos, essa pessoa vai conseguir falar não, eu vou me relacionar com essas pessoas, eu posso me relacionar, elas gostam de mim, elas vão me ajudar. Eu não vou ficar com esses pensamentos, eu sou capaz de desenvolver aquele trabalho, eu sou capaz de fazer aquela apresentação, eu sou capaz de prestar o vestibular, eu sou capaz de prestar o Enem, eu sou capaz de prestar uma faculdade pública ou particular, eu consigo. Então, ela vai juntamente com as técnicas que o psicólogo, não é, Dr. Walter? Sim, correto. Tudo isso que a doutora Fernanda falou, eu indago ainda mais. Seja você, não seja o outro. Viva a sua vida, não viva a vida do outro. Os nossos pensamentos, eles influenciam no nosso comportamento. Às vezes você fica doente e o seu pensamento que influenciou naquela doença. Você vai num médico, vai fazer exame e não aparece nada nos resultados.
porque o nosso pensamento influencia também no nosso comportamento. A fibromialgia nada mais é que uma doença emocional. Então, meu amigo, minha amiga, fique ligado, não se desligue e seja você o autor da sua história. Acredite mais em você, acredite nos seus sonhos, ideais e vá realizá-los, vá cumpri-los. É isso aí. Um forte abraço para você, doutora Fernanda, para meu amigo Leonardo dos Nações. Um forte abraço para todos. E se inscreva no canal Walter Almeida Psicólogo.